Aproveite, aproveite, tem de montão. Tem garimpeiro diplomado, recém-licenciado humilhado, mestre e doutor na promoção. Professor, professor, quanto custa? Ou é para descartar? Professor, a carne mais barata do mercado. Quando me perguntam o que é um professor, eu penso: uma pessoa que, não tendo muita paciência para criar os seus próprios filhos, decide estragar os filhos alheios. Brincadeira, é claro. Na verdade, o trabalho do professor não começa na sala de aulas. Professores gastam pelo menos 2 décadas da sua vida para ter as habilidades básicas e competência razoável para atuarem como professores. Isso pelo menos em Angola. No exercício da profissão, o trabalho do professor envolve diversas responsabilidades antes das aulas propriamente ditas. Então, antes das aulas, o professor precisa de planificar, fazer planificação quinzenal em grupo, participar de seminários de capacitação regulares, participar de reuniões com os colegas da escola, reuniões com os encarregados de educação, reuniões com os próprios alunos, organização de atividades escolares e organização de atividades extraescolares. E só depois é que ele entra para a sala de aulas. Para dar aulas, aplicar avaliações, corrigir provas e, de vez em quando, mudar as fraldas dos filhos alheios. Estão a ver aquela boa aula de apenas 45 minutos? Um professor leva pelo menos umas 8 horas de preparação e de estudo. Então, na verdade, pouco se sabe de facto sobre essa espécie de mamífero. E o que hoje sabemos com certeza é que há escassez de professores no mundo. E quem diria? Falta comida para milhões de pessoas, mas também faltam professores. Inacreditável! As projeções da Unesco dizem que para termos uma educação básica no mundo todo, nós precisamos de pelo menos 24 milhões de professores para o ensino primário e 44 milhões de professores para os outros níveis de ensino secundário e por aí fora. Aqui, na parte sul de África, na tal famosa África subsaariana, essa necessidade é de 5 milhões de professores no ensino primário e 11 milhões para o ensino secundário. É muito professor. Em Angola, o atual ano letivo, o ano letivo em que nós estamos agora, o Ministério da Educação anunciou que precisaríamos de pelo menos 60 mil professores. Para ser exatos, 60.444 professores. Para conseguirmos ter professores suficientes para as nossas crianças. E aí, a pergunta, que obviamente não se quer calar: por que faltam tantos professores? E não só em Angola, mas no mundo. Por quê? O que se passa? E as respostas, infelizmente, elas produzem outras perguntas. Uma das respostas é que é preciso melhorar as condições de trabalho dos professores. A melhoria das condições de trabalho dos professores vai, com certeza, atrair professores, vai fazer com que mais professores queiram estar dentro das escolas. E ao lado dessa melhoria de condições, tem um outro elemento: precisamos de diminuir a carga de trabalho. Ou seja, os professores estão sobrecarregados de trabalho. Os professores têm muito trabalho, apesar de que muito do trabalho que o professor é obrigado a fazer é aquilo que chamam de trabalho invisível. Outro elemento importante que também prejudica, vamos assim dizer, em países como o nosso, em Angola, a Unesco diz que temos casos em que um professor tem uma sala de 50 a 52 alunos. Quando a média ou o aconselhável é pelo menos de 26 alunos.
uma outra preocupação, salários pouco competitivos. O que isso quer dizer? As remunerações dos professores são muito baixas, são vergonhosamente baixas. Afinal, o professor é um ser humano e, como tal, ele também gostaria de, por exemplo, tirar férias de verdade, passear com a família. Os dados que a Unesco nos apresenta nos dizem que 6 em cada 10 países do mundo, os professores ganham menos que os seus outros colegas de outras profissões, mas com as mesmas qualificações. O que isso quer dizer? Que um professor que é licenciado ganha menos que o seu colega engenheiro e que também é licenciado. Então, a outra coisa que a Unesco nos ensina é que, infelizmente, poucos países preocupam-se em, de fato, valorizar os professores, já começando pela própria remuneração. Poucos países fazem essa equivalência de salários entre professor e outras profissões. E há alguns países que a ONU, nesse caso, nos apresenta, juntamente com a Unesco também, nos apresentam em que esse esforço de equiparação é feito. Então, e só para que tenhamos uma ideia do que estamos aqui a falar, em 2020 fez-se um levantamento com vários países, onde se viu que, a Coreia do Sul é um desses países que paga com alguma dignidade. Logo a seguir vinha então a Bélgica. Depois da Bélgica vinha a Irlanda, que também mostrava uma preocupação com as férias dos professores. Depois da Irlanda seguiam-se então o Canadá, a Holanda, a Alemanha e a Suíça. E o campeão, Luxemburgo. Em Angola, o professor recebe abandono, desrespeito, falta de consideração e, de vez em quando, os cacetes da polícia. Mas se os professores são assim tão escassos, e essa é a pergunta importante, por que é que se paga tão pouco aos professores? Há versões diferentes, explicações diferentes. Há quem, por exemplo, pense que é principalmente uma questão de mercado. Há quem venda os seus serviços e há quem compre. O professor vende os seus serviços, seja ele qual for, e, eventualmente, os pais encarregados de educação comprariam esse serviço. Se calhar, falta-nos aprender a vendermos-nos melhor. Outra explicação vem do lado da história. Claro, a história é sempre culpada, né? Então, na Grécia Antiga, os professores eram uma espécie de ex-ricos. E por isso também eles não eram muito valorizados. Era professor quem, por alguma desgraça da vida, tinha perdido a sua riqueza. Então, se transformava em professor. E por isso eles não eram muito valorizados e nem sequer tinham um salário fixo. Na Idade Média, os monges são protagonistas desse momento da história e eles eram também os principais, vamos assim dizer, representantes da profissão. E como vocês sabem, os monges atuavam como professores, partindo da ideia de que ser professor era, na verdade, uma espécie de chamado divino. Então era preciso receber um chamado divino para ser professor. É claro, se é um chamado divino, não preciso ser pago para responder ao meu chamado divino. Então, a remuneração não era necessariamente a maior das suas preocupações. Pegando um exemplo de Portugal, nos anos 1700, o professor era um sujeito pobre, ensinando outros sujeitos pobres. E aí, obviamente, não tinha um salário muito famoso. E uma outra característica dentro dessa discussão histórica, que é muito importante, tanto em Portugal como em outros lugares, como, por exemplo, no Brasil, houve épocas também em que o trabalho do professor, na verdade, era um trabalho de professoras. Ou seja, quem exercia essa atividade eram maioritariamente mulheres, porque se usava a narrativa de que as mulheres eram naturalmente afetivas e, como tal, seriam as mais indicadas para trabalharem com as crianças nas escolas. E como nós sabemos,
os trabalhos realizados por mulheres são sempre menos valorizados do que os trabalhos realizados por homens. E, obviamente, essas mulheres eram mal pagas. Bom, uma outra razão, e que se calhar é uma razão interessante para nós pensarmos aqui no contexto da nossa realidade angolana, é a extrema valorização que nós fazemos aos graus acadêmicos. E, do outro lado, o grande desprezo que temos pelo conhecimento. Então, se supervalorizam os títulos, se supervaloriza a licenciatura, se supervaloriza o mestrado, se supervaloriza o doutoramento e, de outro lado, paradoxalmente, se desvaloriza totalmente o conhecimento. Alguns de nós, professores, já tivemos o desprazer de ouvir nas salas de aulas: estou aqui só pelo canudo. Eu não estou muito preocupado com a nota. Para mim o importante é passar. Esse discurso reflete muito bem a forma como esse aluno ou estes alunos olham para o conhecimento. O conhecimento não é algo que se persegue. Perseguem-se muito mais os títulos. Então, quando se faz isso, automaticamente se desvaloriza todo o esforço que o professor faz de ensinar alguma coisa que vale a pena aos seus alunos. E apenas se valoriza o título. Outra coisa importante é a ausência em muitos lugares, em muitos países, de uma política salarial feita sob medida para o trabalho docente. Portanto, uma política salarial que permita levar em consideração o tempo de serviço, todas as formações que são feitas sem que estas formações deem uma titulação acadêmica. A diversidade de habilidades e competências que os professores tinham. Qual é o impacto social do trabalho do professor? Lembro-me aqui de exemplos interessantíssimos, como, por exemplo, o projeto de bibliotecas comunitárias que foi desenvolvido no Namibe pela professora Leopoldina, ou ainda o interessantíssimo trabalho que é desenvolvido pelo professor Manho Munong dentro da sua comunidade. Então, o impacto social do professor, o que o professor pode fazer, não só dentro da sala de aulas, mas dentro da sua comunidade também, e a possibilidade de produzir novos projetos, sejam esses projetos sociais, projetos culturais, projetos tecnológicos, também deveria ser levado em consideração na remuneração dos professores. Outra coisa a considerarmos nessa discussão sobre as baixas remunerações de trabalho do professor diz respeito à deterioração das condições sociais gerais, de um determinado lugar. Forte desigualdade social, desvalorização da moeda, por exemplo. O professor, como está nessa sociedade, ele também é afetado. Então, a deterioração das condições sociais e a precarização, de uma maneira geral, das condições sociais, o aumento do custo de vida também afeta a remuneração dos professores. Nesse sentido, é muito importante que, quando isso acontece, sejam criados e sejam utilizados mecanismos para fazer um reajuste dessa remuneração, de tal maneira que não só professores, mas outros profissionais, em outros campos, em outras áreas, também possam ver restaurada a sua possibilidade de utilizarem o seu salário e produzirem dignidade para si e para as suas famílias. Infelizmente, a escassez de professores, combinada com a baixa valorização desses mesmos professores, contribui também para a baixa qualidade do nosso ensino e da educação. Como consequência dessa escassez de professores e dessa baixa valorização dos poucos que já existem, de franca desistência dos nossos melhores professores. Os nossos melhores professores vão procurar atividades ou profissões que os remuneram melhor e que, na sua opinião, valorizam muito mais a sua competência. Então, os professores desistem de ser professores para trabalharem no banco, para trabalharem, por exemplo, como advogados, para escolherem novas profissões. Os professores desistem de ser professores para fazer negócios, por exemplo. Uma outra consequência é a desestimulação de jovens que queiram ser professores. Os jovens, olhando para os seus próprios professores e percebendo as dificuldades que esses professores passam, eles preferem desistir da profissão e buscar uma profissão, por exemplo, mais lucrativa. Uma outra consequência é a atração de garimpeiros, e nós os conhecemos muito bem. Ou seja, os garimpeiros são aqueles
que, não sendo professores, entram para a profissão como se fosse uma renda extra, apenas para tirar mais algum dinheiro para completar a renda da sua profissão principal. E o resultado disso é que essas pessoas fazem tudo o que o professor não faria e não dão aulas. Porque, de fato, não sabem sobre pedagogia, não sabem sobre metodologia, não sabem sobre didática e não sabem sobre várias outras coisas para as quais os professores são formados e treinados. E uma última consequência é o estímulo à turbodocência, que é quando os próprios professores começam a trabalhar em vários lugares, fazendo com que os professores se tornem uma espécie de zungueiros do conhecimento, porque precisam de transitar por diferentes escolas, e se fosse no ensino superior, por diferentes universidades. E é claro que ninguém ganha nada com isso. Isso prejudica a sua própria saúde, tira-lhes a possibilidade de continuarem a investir no seu crescimento pessoal e profissional, faz com que eles não tenham condições de atender devidamente os seus alunos, não têm a possibilidade de fazer um preparo condigno das suas aulas e das suas outras atividades como professor. Quanto a nós, professores, olhando para todo esse conjunto de problemas e questões ali levantadas, sentimos que, aos poucos, nos restam muito poucas forças para continuar a lutar. E quanto mais velhos nós nos sentimos, mais somos tentados a aceitar a fatalística sentença de que podemos ser muito maltratados durante a vida, podemos ser muito mal vistos, mas pelo menos temos uns funerais muito bonitos.